Não é novidade para ninguém que a gente anda um pouquinho mais ansioso ultimamente. Inventaram até um termo para isso, o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ou seja, somos 19 milhões de pessoas ansiosas no dia a dia no país do futebol, do carnaval. E esse dado me fez olhar algumas coisas que eu escrevi durante a minha vida e eu acabei encontrando uma carta que eu escrevi 3 anos atrás para que eu lesse depois de 3 anos. Essa carta eu escrevi em 2016, então teoricamente eu deveria ler ela em 2019. E tem uma frase que me chamou a atenção que diz: algumas vezes esqueço de comer, de beber água e até de mim mesmo. O fluxo de comunicação me estarrece. E essa passagem me fez pensar um pouquinho, fazer uma relação entre o passado, onde um pouco antes da era da informação, e agora, dividindo a vida em 2 pilares principais. O primeiro pilar sendo algo tangível, que você consegue medir, e o segundo sendo algo intangível, algo mais abstrato. Eu acredito que no passado a gente conseguia medir muitas coisas, seja sucesso profissional, sucesso pessoal, posses, e do outro lado a gente entendia que tinha algumas coisas que não poderiam ser medidas e a grande maioria das pessoas acabavam deixando isso na mão de religiões ou algumas crenças. E pensando agora, eu acho que a gente se tornou muito mais analítico. Hoje tudo pode ser medido. A gente pode medir as coisas por views, por likes, enfim, uma série de coisas. Então ficou um pouco mais difícil a gente entender ou a gente aceitar que tem coisas que não podem ser medidas. E essas coisas subjetivas, elas nos trazem um pouco de ansiedade. Então, puxando o gancho dessa ansiedade, eu queria falar um pouco de budismo, que pode ser entendido como uma religião ou como uma filosofia. E, em linhas gerais, o budismo acredita que a gente conseguirá alcançar a iluminação, entendendo a iluminação como um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, através da dor e através da libertação do ego e uma série de coisas. E o budismo também traz 5 preceitos, também entendidos como obrigações morais, para nos auxiliar a percorrer esse caminho. E esses preceitos são não roubar, não matar, não mentir, não ter má conduta sexual, e o quinto, que mais me desperta a curiosidade, que é o não se intoxicar. E ele me desperta a curiosidade porque, teoricamente, o ato de se intoxicar te distancia da sua realidade, o que é exatamente o oposto do que a meditação faz, te traz mais perto da sua realidade. Mas isso me traz muita curiosidade, porque, por outro lado, se eu tô bêbado, teoricamente essa é a minha realidade em circunstâncias diferentes. Não necessariamente eu estou me distanciando da minha realidade. Inclusive, tem alguns rituais que utilizam de substâncias na tentativa de te elevar a um novo nível de consciência para que você consiga responder algumas perguntas que ainda não foram respondidas. E com essa minha curiosidade eu fui buscar o que significa realidade. Realidade vem do latim, realitas, que significa coisa, ou seja, tudo que existe. E voltando no conceito básico do budismo, no qual a gente alcança um lugar de paz, um lugar de tranquilidade através da dor, sendo essa dor talvez essa ansiedade, eu aceito que eu vou ter que caminhar através disso, mas eu também entendo que eu posso tornar isso um pouco mais fácil. Então, ao invés de eu tentar compreender todas essas realidades, eu acho que eu posso tirar algumas coisas que eu considero tóxicas para que esse caminho fique um pouco mais claro. E por tóxico, pode-se entender um trabalho, talvez, que te consome de uma forma que não deveria, um relacionamento tóxico, uma bebedeira intensa todo final de semana e coisas do tipo. E
E eu acho que, pra mim, isso tem feito sentido, tem tornado o caminho um pouco mais claro. Eu ainda tô lá no começo, ainda tô bem devagarzinho, mas tirando algumas coisas que eu considero não necessárias para essa caminhada, eu acho que isso tem tornado o processo muito mais fácil. E pensando nessa ideia, nesse conceito de autoconhecimento como comunidade ou como sociedade, eu acho que a gente ainda está apenas começando. E esse é um caminho muito bacana e muito aberto à discussão e muito subjetivo, que ainda não dá ou talvez nunca vá dar para medir. Eu acho que com esse tipo de discussão e com todo esse fluxo e troca de ideias, a gente vai acabar chegando em algum lugar.